Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e nós vamos para o terceiro bloco do programa. Eu vou bater um papo com o presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Acre, o Simpol, o Itamir Lima. O Itamir nos fala sobre esse momento em que as negociações entre o Simpol e a equipe do governo estão, no momento, paralisadas por conta de divergências com relação ao plano apresentado na Assembleia Legislativa, as pautas de reivindicação da categoria e aquilo que eles definiram em negociações com o governo. Eu entrevistei na semana passada o secretário Emilson Farias, que apresentou a versão do governo, de que as principais reivindicações estavam sendo atendidas, e hoje nós vamos ouvir o outro lado, também saber por que, né, que o Simpol rejeitou aquela proposta apresentada na Assembleia Legislativa. Itamir, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo espaço. Itamir, vamos lá. Eu, claro, peguei aqui os documentos, peguei aqui as pautas de vocês, a operação Cumpra-se a Lei, os artigos que vocês escreveram, os panfletos, inclusive, com todas as demandas de vocês, enfim, o que vocês apresentam à sociedade. E, obviamente, também peguei o projeto de lei complementar que foi apresentado à Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, como é que estão as negociações neste momento? Realmente estão paralisadas, Itamir? Estão paralisadas no momento, Alain, onde nós tivemos uma reunião com a equipe de governo no dia 7, um dia antes da nossa mobilização, e a primeira frase dita pela assessoria do governo foi: não se muda lei em 2014. Então, com as mais diversas alegações. Alegaram que era ano eleitoral e nós mostramos que são 90 dias antes, 90 dias depois do pleito. Disseram que podia causar ranhuras com as demais categorias, mas como vai causar ranhuras com demais categorias se o governo na mídia está amplamente divulgado, todas as categorias foram contempladas em suas demandas, e eu posso dizer que os policiais civis são os únicos hoje que estão reivindicando suas demandas. Então não tem por que não ser aplicado isso, mudança de lei, para que atenda às reivindicações da categoria. Então, se eu começo uma negociação dizendo que não vai ter, não há negociação. Muito bem. Os policiais recebiam R$ 2.058 e hoje recebem como piso R$ 2.900. É o que o secretário Emilson Farias me passou. Será em março. Isso vai ser em março. Em março. Esse valor de R$ 2.900 vai ser o piso. Uhum. Bem, aqui está a proposta do governo. E eu gostaria de pontuar algumas coisas contigo, Itamir, sobre aquilo que vocês rejeitaram. Vamos lá. Primeiro, gratificação de instrução, que é pago ao instrutor da Cadepol, um valor específico por hora aula, que era também uma reivindicação de vocês. Sim. Pelo que está aqui no projeto de lei complementar do governo, há uma média de R$ 25,00 a hora aula, como gratificação de instrução. Por que vocês rejeitaram isso daqui? Bem, é importante deixar claro, Alain, que nós rejeitamos todo o projeto, simplesmente porque não continha o que a categoria e o governo tinham acordado. Se não continha algo que eu, como representante sindical, representante de classe, apresentei para a categoria que o governo falou que daria, eu não posso, sem a anuência da categoria, aceitar qualquer projeto. Esse é um ponto que é importante destacar. Segundo, essa proposta, ela nada tem urgência. Inclusive, dissemos isso para os deputados quando nós estivemos na Assembleia. Não existe urgência na proposta apresentada pelo governo. Dá para trabalhar as propostas do sindicato, que já tinha sido consensuado com o governo, e no retorno da Assembleia, aprovar o projeto com a categoria sendo contemplada. Como não havia contemplações nas demandas que nós tínhamos passado consensuado com o governo, nós rejeitamos o projeto por inteiro. Por inteiro. Não foi parte do projeto. Muito bem. A gratificação, por exemplo, vocês concordam com essa gratificação aqui, Itamir? É interessante ver essa gratificação de instrução, lá, que está dando aí um percentual de salário, 25 horas. De R$25,00 hora aula é a média. Eu dei instrução na Academia de Polícia em 2007 e a hora aula foi R$40,00. Então, isso é desproporcional. Se você considerar o quanto valia R$40,00 em 2007, quanto vale hoje, 7 anos depois, 6 anos depois, então você vê aí que houve uma defasagem. Em vez de dar uma melhora, houve uma queda. Então, isso aí não foi nem um ponto discutido, mas se fosse o sindicato consultado, pode ter certeza que não concordaríamos. A questão da titulação, que foi uma das pautas da categoria e que aqui no projeto do governo atende uma demanda de vocês, que era a titulação para todas as áreas do conhecimento. Para fins da titulação prevista no caput desse artigo, diz: considerar-se-ão os cursos que confiram o título de licenciatura plena, bacharelado ou tecnólogo em qualquer área do conhecimento científico,
atende à demanda de vocês, Itamir? Alan, essa questão da titulação... Que é um acréscimo de 20% sobre os vencimentos, o vencimento básico. Isso, sobre os vencimentos. Hoje, atualmente, nós temos 40 policiais civis que tiveram seus processos de titulação indeferidos. Então, 40 no universo juntando todos os níveis médios de aproximadamente 800 policiais, isso não contempla uma categoria. Era ponto de negociação com o governo? Era, mas aqui o decreto, você pode ver o decreto editado em 2012, outubro de 2012. 24 de outubro de 2012. Exatamente, já diz exatamente o que a lei que o governo estava propondo diria. Então não tem como a gente negociar algo que já foi, o governo estava querendo barganhar com algo que nós já tínhamos ganho. Então é inadmissível uma categoria que discute no argumento, que comprova a necessidade de algumas situações, ganha e não leva. Isso é o que está acontecendo com os policiais civis já há mais de 3 anos. Infelizmente, os projetos vão passando na Assembleia sem a anuência da categoria. Tínhamos um nível superior que foi derrubado por motivos políticos. Pedimos para os deputados para não derrubar e derrubaram. Então, são situações que esgotou a paciência do policial civil. Na entrevista que eu fiz com o doutor Emilson, ele falava que vocês rejeitaram também um valor a mais, que foi a diferença que foi a maior para a Polícia Militar com relação ao risco de vida, que sempre há uma isonomia. E o governo do Estado ofereceu essa isonomia para vocês, o risco de vida, para que você recebesse os mesmos R$ 152 a mais que a Polícia Militar tinha recebido. Inclusive com a previsão do pagamento retroativo até agosto. Isso poderia ter sido consensuado. Por que vocês não aceitaram, Itamir? Novamente volto a falar, Alan, nós representamos uma categoria. Nós tínhamos pontos acordados. O acordo era esse valor, que representa 5% e não aqueles 16% falado aqui pelo secretário, representa apenas 5%, uma regra de 3 simples eu faço esse cálculo, 5% seria o de aumento. Não foi consensuado com a categoria dessa forma. Por várias vezes eu liguei para a assessoria do governo e a garantia... Como é que você consensuou com o secretário? Garantia era fazer esse valor parcelado a partir de agosto de 2013 para que ele viesse em março em sua totalidade. Esse foi o que fechamos com o governo. Fechamos a aposentadoria especial, fechamos a regulamentação do nível superior, a titulação para que a gente cesse a questão judicial, que nós já demos entrada judicialmente para que a titulação seja garantida ao policial civil. Então são situações simples que não oneravam a folha e que infelizmente não foi garantido como pactuado com a categoria junto ao governo. Muito bem, são vários os aspectos aqui da lei, tem a questão também da promoção. A promoção é um tema muito importante e eu tenho até pergunta aqui de internauta. Vou aqui para a pergunta do internauta, ele faz sobre a promoção. O Júlio Vasques, ele diz o seguinte: Alan, hoje fui procurar informações a respeito da minha promoção no setor de promoções que fica no prédio da Secretaria de Polícia e fui informado que este setor não existe mais, que o secretário Emilson teria dado fim à comissão de promoção. Fiquei sem informação, mas graças a Deus fui ao setor de pessoal e lá me ajudaram. Eu vi aqui a pergunta do internauta e liguei, fiz um contato telefônico com o pessoal da segurança. Não, a comissão continua. Foi apenas aquele setor lá no prédio que foi desativado, mas a comissão continua. Confere o Itamir? Não confere. A informação que nós tivemos foi que a comissão ela não foi dissolvida porque ela é permanente, mas os seus componentes foram mandados para cá, para os seus setores de trabalhos normais, porque os processos de promoção teriam sido suspensos. Isso nada mais é do que uma represália por parte do governo dos policiais que estão manifestando. Hoje nós temos em torno de 700 policiais aguardando suas promoções e eu sou um dos que está aguardando. Então essa situação está causando bastante transtorno junto à categoria. Recebi dezenas de ligações de pessoas questionando essa situação porque não estão tendo seus direitos garantidos. Isso aí é mais um ponto que afronta o direito do policial civil. Não é uma questão que era para ser discutida nem negociada, porque direito não se discute, direito se cumpre. Infelizmente foi suspenso simplesmente em represália à manifestação que os policiais estão tendo. Mas essa comissão continua, ela existe ainda. Ela não pode ser dissolvida. Não pode ser dissolvida porque os processos estão em andamento. Todos os processos foram encaminhados à SGA. Dessa quantidade de processos, 147 policiais foram promovidos e os demais ficaram em stand-by, entre aspas. E essa situação, eu trouxe até aqui, Alan, interessante mostrar, situações de servidores que não tiveram suas promoções garantidas. Por exemplo, esse nosso companheiro aqui, ele teve... sem concurso público, estão dizendo que ele não promoveu porque ele não foi
ingresso na Polícia Civil por concurso público, porque ele é concursado. Licença prêmio, quem tirou licença prêmio não está tendo suas promoções garantidas, os processos estão retornando, pode pegar. Quem teve licença médica, além de 15 dias, teve seus processos de promoções também retornados à Secretaria de Polícia Civil. Mas aqui o próprio servidor ele pode comprovar com a documentação dele que ele fez o concurso. Com certeza. Mas a SGA, que foi quem mandou esses documentos de volta, tinha todo o processo de promoção dele. Tinha o processo de promoção dele. Então isso não é justificativa para que o servidor seja punido. E outra coisa, importante ressaltar, foi falado muito sobre os 11 mil são servidores e o Estado considera servidores, por que não promovê-los? Por que estão dizendo que eles têm um período, tem que ter uma avaliação e tem que ter todas essas coisas e não estão garantindo seu direito de promoção? É uma pergunta que eu me fiz quando eu conversei com o Emilson, agora conversando contigo. Será que não era possível um consenso de aprovar algumas das matérias que vocês concordam, que estão sendo contempladas no projeto de lei complementar do governo, e caminhar com a negociação das outras matérias para adiante? Não seria interessante para a categoria ter pelo menos alguns dos pleitos atendidos?